Se você é uma mulher brilhante, qualificada, até pode estar vivendo em outro país, ou mesmo é uma mulher doce, uma mulher meiga, e se sente invisível perante os olhos dos demais ou desvalorizada, em caso afirmativo, convido para que fique aqui neste vídeo comigo, em que eu vou tratar da continuação da análise da obra, ou melhor, dos personagens da obra O Vermelho e o Negro, escrito por Stendhal, 2 séculos atrás. Esses 2 perfis de mulheres escritos por Stendhal podem mostrar as mulheres que ficam em dilemas ainda nos dias de hoje entre a ambição, entre a qualificação e os desejos pessoais e profissionais e a afetividade. Dá para equilibrar? Como será que essas 2 personagens se manifestaram ou se sentiram na obra do Stendhal? Este é o canal A Polímata e o meu nome é Vanessa. Venha comigo que nós vamos fazer a análise da segunda parte desta obra incrível. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você poder acessar o link e acompanhar de forma mais global a análise dessa obra, uma análise predominantemente psicológica. Entretanto, eu vou fazer aqui um breve resumo da história para quem está chegando agora ou só tem interesse nas personagens femininas entenderem do que se trata a obra. O protagonista do Vermelho e Negro chama-se Julien Sorel. Ele vem de uma família pobre do interior da França, de uma cidade fictícia chamada Verrières, e ele tem um grande desejo de ascensão social e econômica. E o que ele vai fazer? Ele vai usar do seu charme e da sua inteligência para poder conquistar o que ele tanto deseja, sendo que ele não vem de família nobre, nem mesmo burguesa para a época. E é nesse jogo de interesses que ele vai acabar se confrontando com 2 mulheres muito diferentes, com as quais ele vai ter relacionamento amoroso. São, em primeiro momento, a Madame de Renal, que é a esposa de um prefeito da cidade de Verrières, e mais para frente, quando ele for mandado a Paris por essa própria Madame de Renal, para salvar a pele deles, né? Porque eles estavam tendo um caso extraconjugal, ele vai a Paris e lá ele vai poder trabalhar como secretário de um nobre, de um aristocrata, e vai conhecer a filha desse homem, chamada Mathilde de la Mole. E ela é aristocrata e ela tem umas características assim bem peculiares. E ao mesmo tempo, a gente percebe que o Julien, ele transita então entre o mundo burguês e o nobre, tentando atrair para si o melhor dos 2. Porém, ele é um cara que tem muito desejo de ascensão e de oportunidades que a era após Napoleão Bonaparte conferiu. E ele é um grande fã de Napoleão Bonaparte, só que ele não pode assumir isso nos meios em que ele transita. Então ele vai esconder isso e vai usar da instituição religiosa, da Igreja Católica no caso, para tentar ascender e ter um certo tipo de prestígio entre essas classes também. Então eu explico melhor o porquê da obra se chamar O Vermelho e o Negro no primeiro vídeo, que eu foco mais na figura do Julien Sorel, que é o protagonista. E eu acredito que vale muito a pena ver esse vídeo, então veja, que você não vai se arrepender. Voltando aqui ao caso das 2 mulheres, elas fazem parte de mundos diferentes e têm personalidades muito diferentes. Uma é casada, a outra é solteira. Só que de nenhuma forma o Julien, por conta própria ou socialmente, seria aceito como marido, namorado ou prometido de qualquer uma dessas mulheres. A primeira porque, por ser burguesa, ela precisa sempre se casar com alguém que tem posses, que tem prestígio social, que foi conquistado ao longo da vida ou da família, né? Uma burguesia mais incipiente que vai surgindo na França e vai ter maior destaque aí no século XIX. E, por outro lado, a Mathilde de la Mole é filha de um aristocrata e a vida aristocrática, a vida da nobreza, eles só se misturam entre eles, de regra, né? Tudo bem que mais pra frente na história, alguns nobres se casaram com alguns burgueses também pelo empobrecimento da nobreza, mas nunca com pessoas de nível considerado inferior. E o Julien vai se interessar pelas 2 moças e vai ter relacionamento com as 2. Na primeira parte da obra, o Julien ele vai seduzir a Madame de Renal. Ele vai ser preceptor, um tutor educacional e religioso dos filhos dela, né, dos filhos do casal dela e do seu marido, que tem uma importância considerável ali na cidade de Verrières, e Julien vai tentar seduzir essa mulher casada porque ele vai achar ela muito interessante, por seus próprios interesses inclusive. Então ele vai achar que ela é bonita,
dentre outras coisas, do que se valoriza aí no século XIX para um papel feminino, né? A Madame de Renal, ela é uma mulher muito gentil, muito religiosa, muito apegada à moral e aos bons costumes da época, do que se espera do papel feminino de uma mulher da alta burguesia, como é o caso dela. Então, ela também é muito sensível, porque ela gosta muito de ler livros românticos. O romantismo, né, é uma escola literária que vai estar em voga ainda nesse período do século XIX, e esse livro Vermelho e Negro, ele transita entre o romantismo e o realismo. Ele já tem características pré-realistas que denunciam os interesses sociais e mostram que o mundo não é tão bonito ou colorido, as pessoas não são tão assim quanto alguns gostam de acreditar, né? Então, a Madame de Renal tem todas essas características. É uma mulher cuidadosa, é uma mulher muito maternal e vai ser seduzida por Julian. Esse amor proibido vai gerar bastante sentimento de culpa nessa mulher que é casada. Ela representa o feminino tradicional, um feminino tradicional que está relacionado ao cuidado e também ao autossacrifício. E quantas mulheres até hoje não se sentem às vezes limitadas pelo que a sociedade espera dela, como mãe, como esposa, muitas vezes, ou religiosamente falando, moralmente falando também. E quantas vezes, principalmente mulheres, têm uma tendência a fazer um autossacrifício em prol da família, em prol do marido, em viver os sonhos do marido, às vezes deixar seus próprios sonhos, ou parar de trabalhar, de ter suas próprias conquistas para poder ficar com os filhos. Tudo bem que nessa época em que nós estamos falando do livro, não existia toda essa abertura para as mulheres. Mas é basicamente ainda um dilema que muitas mulheres vivem ao redor do mundo, né? Então, entre tantas coisas que ela gostaria de fazer, ela se recolheu num papel tradicional. E aí aquela falta de vida, né? Até mesmo o casamento que ela provavelmente não casou por amor, né? Mas por dever, e tem dever com o marido e tudo mais, ela vai se sentir profundamente culpada por experienciar o amor pela primeira vez, ao que tudo indica na vida, pelo Julian Sorel, que é um rapaz muito mais jovem de uma classe inferior à dela. Mais pra frente da obra, depois dos percalços que ele vai enfrentar, o protagonista, né, vai enfrentar com o prefeito de Verrières, que é o marido da Madame de Renal, ele vai a Paris, ficar num seminário lá. E ali ele vai ser então encaminhado para ser secretário do senhor de la Mole, que é um aristocrata. Esse aristocrata tem uma filha chamada Mathilde. E a Mathilde, ela é uma moça muito inteligente, culta e que desafia os preceitos da sua época e da sua classe social. Então, ao mesmo tempo em que o pai está tentando arrumar um casamento para ela com alguém que ele mesmo escolhe ou que seja bem visto pelo lado da família, e que ela, de certa forma, entenda isso como algo que necessariamente vai ocorrer, ela é uma menina rebelde. E por ser rebelde, ela vai começar a se interessar pelo Julian, que é o protagonista, e vai deixar florar esse lado rebelde como se fosse de combate em cima dele, né? Então, eles vão ter troca de olhares, vão ter algo a mais, o Julian demonstra interesse por ela, e conforme ele vai demonstrando interesse por ela não vai achar mais ele interessante, porque ela gosta desse jogo de aproximação e afastamento. Então ela quer ir para o lado rebelde, o lado do próprio desejo, mas ela sabe que a família dela não vai autorizar esse desejo jamais, e que se ela concretizar ou tiver relacionamento com o Julian, provavelmente ela vai ser banida da família nobre, e vai pagar um preço muito alto, sendo esquecida socialmente e familiarmente. Então é possível dizer que a Mathilde, ela é uma moça que é intelectual, que é poderosa, mas ela sente que o mundo não vai aceitá-la por ser do jeito que ela é. Então ela vai sofrer limitações em toda a sua ambição, em toda a sua força. E o Julian, entre a Mathilde de la Mole e a Madame de Renal, ele vai se sentir dividido, porque as duas os atraem. Só que também, cada uma delas representam duas figuras, dois modelos femininos que ainda persistem na sociedade contemporânea. A mulher que é submissa, que é do lar, que vive para a moral e os bons costumes ou regras familiares, e a outra que, apesar de ter nascido numa família que dita as regras, uma família nobre e, entre aspas, excepcional, ela vai rejeitar tudo isso e ela vai achar que esse mundo é vazio e que esse mundo não agrega grandes coisas para ela.
que é um mundo de hipocrisia, e ela vai tentar se rebelar do jeito que ela pode em relação a isso, ainda que ela pague um certo preço, como o fim da obra demonstra. Então o Julian Sorel, ele vai ficar dividido entre essas duas mulheres, que são duas faces muito comuns de se ver nas mulheres de hoje. Até hoje, né, em grupos polarizados, nós podemos ver as mulheres que defendem o conservadorismo, o padrão cristão, o padrão ou de outra religião, né, normalmente o padrão cristão na sociedade ocidental, da família, do lar, a mulher que vai ter filhos, que vai viver para o lar, e outro lado, muitas vezes, nós temos a figura da mulher num outro oposto, num outro polo, a mulher que valoriza o seu trabalho, que valoriza a intelectualidade, que tem ambições e que desafia o mundo e as regras que esse mundo tenta colocar para ela, inclusive as regras familiares. Desse modo, podemos dizer que são dois modelos de mulheres, né, em uma sociedade que julga e controla o corpo feminino e o modo de ser feminino. E aí, então, gente, dessa forma, a gente pode tentar colocar algumas reflexões aqui para quem está me assistindo, principalmente se você for mulher. A Madame de Renal, ela é uma figura feminina que se vê dividida entre o desejo interno, aquilo que ela deseja para si mesma, e o dever moral. O dever moral que muitas vezes algumas mulheres podem sentir que é inferior e não é bem aquilo que elas queriam, entre aspas, né, ou entre parênteses, ser mãe, ser esposa ou acompanhante, ao invés de lutar pelo desejo interno, por aquele desejo que vibra dentro dela. Ela vai mais procurar seguir o que moralmente, socialmente, tradicionalmente se valoriza no papel feminino. Então a Madame de Renal, ela representa exatamente isso. E aí pode ser uma faceta para se pensar em relação não só a mulheres que saem do Brasil, mas também mulheres que mudam, às vezes, de cidade ou de estado, e acabam deixando os seus sonhos para trás, o seu trabalho para trás, família para trás, dependendo do nível de apego, né, que essa mulher tem, para viver o sonho do outro. E aí, por quê? Porque isso é cobrado muitas vezes da mulher, né, que ela deve acompanhar o marido e que ela deve ser uma boa mãe, e os sonhos dela, pessoais, muitas vezes têm que ficar para trás. Então a Madame de Renal, ela vive esse confronto, porque ela tenta seguir esse papel estabelecido, porém o desejo interno dela, a paixão dela vai ser por um homem que não pertence à burguesia, que é muito mais jovem do que ela, e ela comete um adultério. Então ela sofre sempre nessa questão de culpa, mas ela nitidamente não é uma pessoa que parece ser muito realizada em relação às tarefas que foram condicionadas para ela. E ela também representa aquela mulher que vive um dilema que muitas vezes está relacionado ao fato da mulher que fica em dúvida entre viver o que se espera dela e aquilo que ela realmente deseja. O dilema entre cuidar de si e cuidar dos outros, como do marido, dos filhos e da família. Ao mesmo tempo, ela pode se sentir culpada por querer mais do que aquilo que lhe foi oferecido, do que aquilo que lhe foi concedido. Então, se, entre aspas, aquela mulher, né, que pensa, bom, se eu sou casada, eu tenho filhos e eu tenho uma família, eu não devo querer nada mais além disso. Isso deveria me bastar e me satisfazer. Embora eu esteja falando aqui de uma personagem do século XIX, é muito comum ainda vermos nos dias de hoje, mulheres que estão mais ou menos nesse tipo de situação, que entre o desejo pessoal e a escolha que socialmente ou tradicional que fazem para ela acaba escolhendo o autossacrifício. Ela acaba deixando partes dela embora. E aí ela tem uma tendência muito grande a se culpar se ela faz qualquer coisa diferente. Então, no caso, a Madame de Renal, ao longo da história, ela vai se sentir profundamente culpada, vai ficar extremamente religiosa, pedindo perdão a Deus o tempo todo por ter se apaixonado por um rapaz, sendo que ela já era uma mulher casada e mãe de alguns filhos, de algumas crianças. E ela, inclusive, né, por lidar com essa culpa, mais pra frente ela vai cuidar, ela promete ao Julian, quando o Julian vai ser preso no fim da obra e vai ser condenado à morte por tentar matá-la, porque ela acabou denunciando o romance entre a Matilde, que é a filha do nobre, né, do aristocrata, com o Julian, denunciou para o pai dessa moça nobre, e aí o pai dessa moça nobre ficou revoltado. O Julian logo sabe que foi a Madame de Renal que fez isso, e ele vai atrás dela na cidade, atira nela na igreja e vai ser condenado por tentativa de homicídio. Ela sobrevive, a Madame de Renal, e ela vai visitá-lo na prisão,
E o Julian pede a ela para que ela cuide do filho que ele vai ter junto a Mathilde, que a Mathilde está grávida dele, né? A Mathilde, que é essa moça nobre. E a Madame de Renal concorda com isso. Então, aquela mulher que lida com a culpa e o autossacrifício o tempo todo, né? Para cuidar do filho do amante, porque ela também se sente culpada em ter denunciado ele. Então, ela lida com amor e culpa o tempo todo. E sempre acaba caindo no autossacrifício. A Mathilde, por sua vez, é uma moça, como falado antes, muito inteligente, muito culta e desafiadora. Ela gosta de desafiar a ordem a qual ela pertence. Embora ela não desafie abertamente o pai, ela encontra outros meios de fazer isso, como é o caso de se interessar por Julian Sorel, que é o protagonista. Então, o romance dos dois também se dá porque ela acha que o Julian é um rapaz extremamente inteligente e que sabe subverter a ordem. Ele se posiciona em alguns momentos dentro da obra, em festas de salão da aristocracia, falando sobre intelectuais, inclusive alguns da Revolução Francesa. Mesmo que ele vá criticar em algum momento, né, fingindo aquilo que ele realmente sente. E a Mathilde vai perceber esse tom nele e vai se interessar justamente por ele parecer ser uma pessoa que quer romper com as tradições, né? Embora ele tente lutar contra isso, porque ele é bonapartista, né? Defensor de Napoleão, ele também quer ascender. Então ele vai usando todo esse escalonamento, esse alpinismo social, por sendo seminarista e participando de meios da alta sociedade, em que a igreja é bem vista, né? Como é o caso aristocrático. E às vezes ele deixa escapar algumas coisas, né, do seu real pensamento, mas ao mesmo tempo ele tenta corrigir de certa forma para não ser considerado um traidor ou alguém que não deve estar ali. Então o interesse entre os dois é que os dois, de certa forma, desafiam um ao outro. Os dois têm ideias contrárias às tradições, muitas vezes. E esse relacionamento deles vai gerar uma gravidez da Mathilde. E aí a Mathilde, ela vai, embora ela seja muito desafiadora, ela vai, essa gravidez, né, que pode custar muito a ela, está ancorada numa autossabotagem. E aí ela vai tentar lutar para ficar com o Julian, para casar com ele. Ela assume ao pai a situação dela, mas depois, como eu comentei agora há pouco, a Madame de Renal vai denunciar a situação, dizendo que o Julian é apenas um alpinista social que está interessado em ter status, patrimônio e coisas afins. E a Mathilde vai ficar muito desconcertada com toda essa situação, com todo esse desfecho. Então, podemos dizer que Mathilde é aquela mulher altamente capacitada que é contra e questiona muito sobre as regras culturais e sociais a qual ela pertence, e ela tenta subverter isso. Então ela é uma mulher bastante ambiciosa que vai lutar contra isso, só que ela pode, esse desejo de autonomia pode fazer com que ela se sinta isolada no topo, isolada no vértice, né, da pirâmide social ali de rebeldia, e isso pode criar uma tensão entre a necessidade de afeto e a ambivalência entre conquistar o mundo e conquistar mentes e corações por ser uma pessoa disruptiva, e entre ser aceita. Então ela começa a perceber que ou ela é disruptiva ou ela é aceita. Ela não consegue os dois ao mesmo tempo. Ela não consegue ser autônoma e original num mundo que exige muito papel tradicional de mulheres, os quais ela rejeita. Então ela rejeita ser a mulher submissa, a mulher que frequenta salões da alta nobreza e da alta sociedade e muitas vezes fica calada, só cumpre papéis sociais, né, e tem discursos vazios. Então ela já é uma mulher mais intelectualizada, que gosta de ler, inclusive revolucionários da França, e aí um parênteses, né, ler revolucionários da França sendo alguém que é de origem nobre é algo bastante disruptivo, porque a Revolução Francesa quis acabar com a nobreza. Então é aquilo que subverte a origem e a tradição da qual ela vem. Então a Mathilde, ela tem essa ambivalência dentro dela, que ela quer muito subverter, porém ela sabe e vai sentir depois o custo disso um pouco mais pra frente, porque ela acaba de certa forma meio que se submetendo a Julian, principalmente na gravidez que ela aceita e no casamento que ela insiste para ter com ele, né, e que o pai dê patrimônio para os dois.
Então ela vai acabar subvertendo e vivendo esse dilema dentro de si, né? Sendo uma personagem em alguns momentos contraditória. Assim, podemos considerar que Madame de Rênal e Mathilde são espelhos de mulheres que existem até os dias de hoje e que vivem os mesmos dilemas de tempos atrás. Ser sensível ou ser forte. Subir sozinha numa carreira ou intelectualmente ou amar sofrendo riscos pela escolha do objeto amado. Em um mundo em que ainda se exige que a mulher se parta ao meio, em que ela escolha um dos lados, o Stendhal questionava já no século XIX, promovia e facilitava o tipo da seguinte questão: se nenhuma dessas metades é suficiente, como que fazer para sobreviver sendo inteira como mulher? A beleza de Stendhal está entre mostrar que uma dessas duas personagens femininas são erradas ou certas totalmente. O certo e errado aqui não é o que caberia a nós discutirmos. Por quê? Porque cada uma delas sofre em um mundo em que elas querem ser inteiras, mas o mundo e a sociedade só aceitam elas pela metade. Não com os desejos internos, mas sim com aquilo que se espera delas, aquilo que se impõe sobre elas. E aí a pergunta que fica é: como fazer para conciliar ambas as metades para que seja possível ser uma mulher inteira, uma mulher afetuosa, uma mulher ambiciosa, uma mulher sensível, em que ela possa ser tudo isso sem ter que pedir desculpa por isso ou ter que se justificar por ser isso ou aquilo. Fica o questionamento. Deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito disso, o que você tem para responder em relação a isso. Peço para que você curta este vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe aqui semanalmente. Para isso é mais fácil se você ativar o sininho. Sempre trarei aqui vídeos que retratem aspectos culturais, das mais diversas formas culturais que a sociedade já desenvolveu ao longo da história, sempre trazendo uma reflexão para que a gente possa tentar questionar e entender quem somos nós em tantas situações atemporais. Quantas obras são atemporais e retratam os mesmos dilemas do ser humano que são vividos ainda no dia de hoje. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Conto com você no próximo vídeo.